Essa semana nós vamos reprisar alguns podlines. Os podlines são entrevistas com membros FPLM que compartilham as suas histórias com a gente, porque um dia lá no passado essas pessoas também estavam travadas, cheias de dúvidas, errando vários trades, sem enxergar nada no mercado. E hoje operam com clareza, confiança e tem resultado. Se você ainda está na busca da sua virada no mercado, assiste. Vale cada minuto. Essa pode ser a sua virada de chave no mercado. A história dessa pessoa pode ser muito similar com a sua história. E se essa história te ajudar e você quiser se tornar membro FPLM, então eu vou deixar o link para adesão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita essa oportunidade de fazer parte do universo FPLM, onde a autonomia, a tecnologia e o resultado andam juntos. Estamos aqui mais uma vez em um podline, ou seja, uma entrevista com um membro FPLM que aceitou um convite de vir compartilhar aqui sua trajetória nos investimentos, sua trajetória com o FPLM. Diego Nogueira, que está sendo referência no grupo, um cara que chegou muito recentemente e está com resultados exemplares. Nogueira, boa noite. Boa noite, Filipão. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Vamos para esse bate-papo aí. Vamos lá. Me fala aí, vamos começar me passando de que cidade você fala. Falo de Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. E me explica aí, como que foi essa trajetória sua no mercado financeiro? Como que foi assim, ó, até você encontrar a FPLM? Como que você começou estudando? O que você olhava? Era análise gráfica? Que ativo? Por que Bolsa de Valores? Me explica aí de onde surgiu esse sonho, essa vontade, até o dia de chegar, de encontrar a FPLM. Certo. Eu estava procurando algo para diversificar, né, aplicar minha renda. Eu não conhecia nada de mercado financeiro. E em procura, achei um cara aí, Suriel Portes é o nome dele, o maior vendedor de curso do Brasil, que me apresentou o Day Trade, onde no curso dele lá falava sobre suporte e resistência. Ó, chegou aqui, né, no suporte você compra, chegou na resistência você vende, tarará. Algo muito simples de se fazer, né, em tese. E eu comprei esse curso e comecei, né? Vi que não funcionava aquilo, na verdade, e fui atrás de me aprofundar. E depois desse curso, eu entrei para o projeto 10% do Ogro. De lá, eu fui. Tinha uma sala no projeto que se chamava Somos Renko, que é do Cristiano. E eu me apaixonei pelo Renko. E aí comecei a operar Renko. Boa. Só que operando médias móveis, Fibonacci, né, MACD, banda de Bollinger, etc. Tá. Dava certo por um tempo, né? Mas quando o stop vinha, ele vinha de uma maneira que eu não sabia explicar e nem o nosso orientador. Ele falava, o mercado é soberano. Sim, é o que todos nós falamos. Mas tinha um porquê daquilo acontecer, né? Porque o mercado não respeitou aqui hoje e antes de ontem ele respeitou. Tem que ter um porquê disso acontecer. E aí, procurando, indo atrás, cheguei no tal do paper reading, né? Tá. Me matriculei nesse curso de tape reading e quando eu tenho TDAH forte, né? E eles começavam, 5 mil direto, tarará, não sei o quê, tem nego batendo, e minha cabeça tentando somar, porque é dela, né? Ela quer somar. Então, eu falei, estão passando 5 mil direto, 549, tem mais gente agredindo, não sei aonde. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Parece um leilão, meu Deus, eu não estou entendendo. E a cabeça tentando levar essas informações para o gráfico, né? Falei, se tivesse acontecendo no gráfico, o que estava acontecendo? Aí ele é um suporte aqui. Eu falei, opa, suporte eu entendo. Mas eu falei, nossa, eu não consigo entender isso, cara, não ia. E passei uns 20 dias, quase um mês, tentando, né, ver a lógica por trás daquilo. Só que tudo acontece muito rápido, é muita coisa piscando na tela ao mesmo tempo. E eu, sem entender nada, eu falei, não dá, não dá.
Acabei que voltei para o Renko. Surgiu, né, eu era funcionário público, divorciei e pedi baixa da polícia, né, a licença. E aí eu descapitalizei. Fui para opções binárias, acabei com minha vida lá, naquele tigrinho danado. Ixi! Mas, Felipe, para você ver, quando a gente tem disciplina, até o lugar que foi feito para você não ganhar dinheiro, você consegue. Eu tinha um grupo, né, que nós trocávamos ideia lá e tudo, e eu conseguia sacar. Até que um dia o gerente, né, desse cassino veio falar comigo, a gente marcou a reunião, ele falou, olha, vi que você tem bons resultados, eu fazia live no TikTok para a galera, né, dava algumas calls, e ele falou, pode trabalhar como afiliado, etc, né? Eu te ofereço um IA, aí esse vai ser a isca, né? A galera vem por causa da IA, e quando eles perdem dinheiro, você ganha dinheiro. Eu falei, não, mentira, que isso é assim. E aquilo ali me decepcionou total, me broxou total. Porque eu tinha Ah, um grupo que a gente trocava ideia de verdade, né? Pessoas querendo tirar dinheiro, né, do mercado, desse mercado, que não é o mercado financeiro. Enfim, me decepcionei, fui lá sacar o dinheiro que eu tinha lá, R$ 3.000 alocado, nunca mais consegui sacar, depois dessa reunião. Tá lá até hoje. Enfim. hum. E aí, né, tava Rapaz, mas você descapitalizado. mexeu com. Mas você foi no choro úmido. Mas Você tudo isso sabe por quê, filho? Por foi conta na da, ruim, velho. Meu da falsa Deus. sensação, né, do dinheiro fácil. Porque lá a alavancagem, né, você fala, não, com US$ 50, se eu fizer martingale 4 vezes aqui, eu vou ter, sei lá, R$ 500, US$ 500 para operar. Entendeu? Eu falei, com US$ 500 já mudo a figura. E ali eu fui indo, né? Fui me afundando. Credo, velho. Enfim. Aí falei, isso aqui não dá, não. Aí comecei, né? Me xingando, né? Falei, você é muito burro. Como é que você. Eu falava mal disso antigamente, né? Quando eu estava operando lá o dólar, né? Eu sempre gostei de operar dólar, enfim. E aí eu tentando, né, me capitalizar para voltar para o mercado, olhando oportunidades e tudo, você me aparece, né? Semana, fluxo no gráfico. Eu falei, mentira. Fluxo no gráfico? Falei, era o que eu precisava, gente. Era aquele povo gritando lá. Tá batendo no gráfico. Eu falei, não, eu tenho que ver isso aqui. E aí, me matriculei na semana. Quando eu vi as ferramentas trabalhando, eu falei, ah lá, olha o motivo lá, ó, que eu Ah queria lá. tanto. Por que O que esse trem tá porquê, olha o trabalhando? porquê do mercado. Justamente. Aí eu falei, meu Deus, é isso. Né? Preciso, fui atrás de dinheiro, cartão de crédito e entrei. E graças a Deus, né, eu tive esse despertar e vocês apareceram na minha vida, né? Porque realmente tem sido algo sublime, viu? Tem sido fantástico essa jornada. Boa. E você chegou recente, cara. Chegou em setembro, você me falou? Foi. Eu tive acesso às ferramentas, né? Elas chegaram para mim no dia 9 de setembro de 2024. Foi Nossa, quando eu peraí, tive. 6 meses? Foi. Pô, E tá. com, Você progrediu muito rápido. e com Muito no rápido. dia de Natal, no dia 30 de dezembro, eu fiz meu primeiro saque em uma mesa proprietária. Olha, cara. Que legal, velho. Parabéns, parabéns. E você falou, né, na análise técnica ali, você não conseguia entender o porquê do stop na análise Isso. técnica tradicional, né? E no fluxo, qual que era a sua maior dificuldade, além da velocidade ou não? Só a velocidade que era o que pegava ali? Eu vim da análise gráfica, certo? Então eu usava Fibonacci como meus alvos, né? Ou fundos e topos para Uhum, eu traçar meus alvos. Fazia uma parcial no meio do caminho e deixava aí. tá. No fluxo, é questão de 1,5 ponto parcial, 2 pontos parcial, o mercado volta no mesmo ponto com ele andou 1 ponto para cima. Se ele volta, a pessoa compra de novo. Eu falei, bem, uai, não existe, não tem como. E eu não conseguia me adaptar a essa volatilidade de 1,5 ponto, 2 pontos. Aí quando ele rompia, às vezes buscava 10, né? E para mim era fazer 5 pontos era algo normal, né? Na análise gráfica, você operando 5 minutos. E ali era mais Você, complicado, você tinha que ficar girando.
E o giro, para mim, era algo muito rápido, que eu não conseguia acompanhar, entendeu? Eu lembro do Fernão, quando a gente começou e eu mostrava fluxo para ele, isso irritava muito ele. Eu falava, aí, Fernão, aí você tem que pegar um ponto ali. Ele, o quê? Ele veio da análise técnica antes, né? Uhum. Não vou ficar aqui o dia inteiro fritando a cabeça, eu vou pegar um ponto. Batendo duas regiões, né? Não, tem coisa errada. Eu vou falar, não, mas aí você pode estar. Não, Não vou bem ficar aqui, não. parecido com o que você falou. Não dá. E quando você conheceu a Semana Fluxo no Gráfico, hoje chama Imersão Trader com Resultado, o que te chamou mais atenção ali? O que você viu assim de cara que você falou, opa, isso aqui eu quero entender mais, além do nome, né? Sim. Que naquele teste que você foi fazendo foi respondendo o que você não conseguia enxergar? Primeiramente, quando começaram, né, a primeira aula e toda a apresentação do que é o projeto, de como que funciona, o que está por trás das ferramentas, né? Que não é só, eles não entregam só a ferramenta, explicam o que tem por trás, né? Em tese, né? Não explicam a fundo, até porque nós nem iríamos entender, né? Então, mas que são cálculos, né? Que a máquina está vendo o que a gente demora a enxergar, né? Então, voltando para o TDAH, como eu sou muito visual, né? E as cores aparecendo para mim, verde, vermelho, uai, você já tem em mente o que está acontecendo, né? Então, os atalhos visuais e as regiões, né, das maps, a gente falando de mapeamento, né, que eu fazia através de Fibonacci. E eu tenho as maps ali agora, né, me falando, olha, o preço aqui está o preço justo, o preço aqui está sobrecomprado, está sobrevendido, né? Então, é o primeiro sinal, né, tal. Então, isso me fez olhar com outros olhos. E quando eu vi o FPLM com o Shark funcionando, né, de fato, eu falei, meu irmão, isso aqui é bruxaria, cara. Não existe aqui. Esse trem aqui é de outro mundo, meu irmão. Não tem como. Não tem jeito. Falei, esses caras acharam o ouro, não sei aonde, mas eles conseguiram. Eles conseguiram. Não sei o que o Fernão fez aqui, não Não, sei não o que ele sei, não tomou sei. de madrugada para conseguir chegar nessa conta aí, mas o bicho chegou, cara. Ele Ele achou chegou e lá, está compartilhando com a ele gente. tentou falar, Eureka! Né? Não tem base, quando não é possível. Falei, meu irmão, eu tenho que participar disso. Cara, nossa, você passou por vários cursos, várias situações de frustração de mercado, né? Tem coisa aí que Sim. nem mercado é, né? E o que fez você dar uma última chance? Porque se eu fosse você nesse momento, já tinha chutado o balde, já ia estar fazendo outra coisa. Que te motivou a se dar mais uma chance? E por que você achou que pô, o FPLM pode ser diferente daquilo que você já tinha testado diversas vezes? Assim, eu acredito que se alguém faz, né, nós somos capazes de fazer. Eu acredito que tudo que o homem faz tudo não, né? Mas 99% das coisas é replicável, né? A gente tem os gênios aí que a gente não consegue replicar, por exemplo, o Fernão, né? Nunca na vida eu conseguiria fazer algo assim. Um Mas, Fernão, um Messi da vida, tal, né? justamente, a gente tem Então, essas exceções. Mas se alguém faz, eu consigo fazer. E num desses projetos, né, tinha uma pessoa lá que era mãe, igual a nossa amiga Mai, que está aí nos acompanhando, e num desses projetos aí ela fazia muito dinheiro. Né? Falava, peraí, vou tirar a panela do fogo. Ah, menino gritando. E ela operando e conseguia. Eu falei, gente, se essa mulher que está fazendo 5 tarefas ao mesmo tempo consegue, eu também tenho que conseguir. Eu só não estou conseguindo ver a maneira que ela está enxergando o mercado. Eu tenho que procurar, né, em algum lugar, vai ter algo que vai me fazer compreender realmente o que acontece no mercado. E aí, quando eu escutei, né, de novo, fluxo no gráfico, eu falei, gente, é isso. Eu preciso disso. Se eu conseguir unir essas duas coisas, né, eu vou, e mais as minhas mochilas, né, eu acredito que dê.
eu acredito que vai dar certo. Então, quando eu vi você falando e tal, e que a primeira semana era grátis, vocês entregariam as ferramentas para testar, eu falei, agora eles ganharam um ponto comigo, não vão ganhar meu dinheiro antes de eu testar as ferramentas deles. Então, né? Então eu falei, não, então vai por aqui. E aí acabou que casou. A fome com a Boa, vontade de comer, como diríamos aqui. boa. E de cara, assim, qual ferramenta te chamou mais a atenção? Map, FPLM, assim, durante o seu teste? O que você falou assim? Aqui já explica muitos porquês que eu queria. De cara, né, nas primeiras aulas, a primeira ferramenta que nós temos contato são com as maps, né? Isso. Ali eu já dei né, como falei, tentava achar esses pontos e ele agora está ali. E ela vai andar. Eu não vou ter que recalcular nada. Ela vai andando, vai seguindo o fluxo, o flow. E eu falei, rapaz, esse negócio é brabo. E aí depois o próprio FPLM. E durante, eu estava operando só com map FPLM. E aí, eu fazendo meus testes, né? Eu juro por Deus, Felipe, quando a mente da gente, algo ela caça, né? Parâmetros, ela caça, e eu olhando aquele trem funcionar, e eu ainda não tinha te dar aula, eu falei, olha só, quando ele passa dessa linha aqui para cima, o mercado paga pelo menos tanto. E ali eu ficava. Eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Mas quando o FPLM ganhava 4 para 8, eu comprava. A mercado, pau! Quando ele, Olha, hoje quando ele você sabe jogava que ele para tá para baixo, dois. justamente. E aí eu olhando, falei, rapaz, eu descobri algo, né? E estava dando certo. Aí eu falei, não, é essa ferramenta aqui. E hoje, eu não sei se é por isso, mas eu olho ela com mais carinho. Eu fiz recentemente alguns testes só com The Wall e FPLM Shark. Só PPM em etapa 1. O resultado foi absurdo, sem map. O resultado foi. Falei, aí foi aí que eu passei a usar ele mesmo, né? Que é o meu carro-chefe hoje. Boa, boa. A gente vai chegar aí. A galera já tá aqui, ó. Qual operacional que o Nogueira mais usa? Calma, a gente já chega, a gente já chega. Vamos lá. Qual a maior dificuldade que você tinha que você vê assim que com as ferramentas você conseguiu resolver? Sem dúvida nenhuma, o stop. Boa. Onde estopar? E por quê? Não é porque hoje, né? Lá na análise gráfica falava, ó, stop abaixo um pouquinho desse fundo aqui que você pode tomar uma violinada, né? E que jogava para baixo, o mercado virava, levava e ia embora. Que não, né? Você tem a sua frequência, né? Para quem é de frequência, ela vai ser paga se você tiver certo na sua análise, né? Certo na sua leitura, ela vai te pagar com uma facilidade tremenda. E caso, né? A sua análise esteja equivocada ou o mercado, né? Por algum motivo vire na sua cara, você tem o seu stop ali porque desfez o seu cenário, né? É o que você fala, né? O stop perfeito no cenário desfeito. Então, desfez seu cenário, estopou curtinho, tá vivo para o dia, para o próximo dia, né? Não vai fazer maluquice porque tomou o stop de uma frequência e meia, porque é algo que já está tabelado, vamos dizer assim, né? Então, isso para mim foi a virada mesmo. Falei, olha só, eu sei onde estopar porque daqui o mercado não quer passar e vai para baixo. Não adianta eu tentar, né, falar, não, eu acredito. Eu acredito quebra a conta todos os dias. Né? Depois que a operação deu errado, não adianta ter muita fé, não. Não, Tem que estudar e não, clicar antes e colocar o negócio lá. Assim, a, a, o sentimento de continuidade, de persistência, ele tem que ser para os estudos, ele tem que ter ali no seu dia a dia para continuar na guerra, né? Mas depois de clicar, velho, ou você tá certo ou você tá errado. O stop tem que estar lá e pronto, acabou. Não adianta torcer, não, que o mercado vai ou executar o que você se propôs ou não, né? Isso aí, justamente. cara. E alvo? Como é que eram seus alvos antes e como está sendo seus alvos agora? Como que você está definindo isso? Antes eu utilizava meus alvos por Fibonacci, né? Fazia as projeções ou eu
colocava em fundos, topos anteriores, né? E tinha por regra fazer uma parcial com um box. Como eu operava o REM, que a gente lá operava retrações, as médias móveis, quando casava com as retrações de FIBO, né? 31, 68, 50, Uhum. a gente fazia uma frequência, né? Geralmente no 7 ou no 4R. Essa é outra questão, né, Felipe? A gente vai Uhum. conversando, vou lembrando. Lá, né, nessa sala lá que eu participava, o mentor lá, às vezes mudava o R por conta da volatilidade do mercado. E eu nunca sabia por quê, e a gente perguntava, ele falava, não, porque eu fiz um cálculo aqui e tal. Mas, né, eu queria saber, né, mas não tem como saber. Então É tá. ruim, né, cara? Você, Aí, você fica aí vendido, né? hoje Não, putz, não, você a não gente tem o tem uma domínio, né? ferramenta, né, o FPLM nos proporciona uma ferramenta que é o nosso camisa 10, né? Ele fala, ó, hoje é isso aqui. Aí você adequa a sua mão, né? Enfim. Mas o Hertz está ali, né, para te falar, olha, é isso aqui, a nossa volatilidade é essa aqui. Vamos fugir do enrosco? Então, segue isso aqui. Aí, quando eu entendi isso, a gente vai para a questão do alvo. Meu stop era, né? Falei, por que eu vou teimar contra esse cara? Se eu preciso só dessa fatia aqui, se eu pegar isso aqui com 2 contratos, com 3 contratos, com o tempo eu vou, né, vou adicionando mais contratos, e com uma frequência, se eu quero fazer, né, realmente disso aqui a minha profissão, eu tenho que ser profissional. Então, essa, essa, essa mudança, né, de, não, eu quero alvo de FIBO, tá lá 20 pontos, 30 pontos para cima. Será que vai? Agora, uma frequência, ele vai. Vai. É. Não tem como, ele Se vai. você Ele tiver vai te dar certo, não aquela tem como não ir frequência. uma frequência. Ele vai te dar ela. Então, o Hertz me ajudou demais nessa situação, né? Também de você se adequar. E, E e dentro do Hertz, você usa mais qual? Você fica mais no conforto, no micro? O que, que você curte mais buscar? eu, eu iniciei, né, no conforto, no dólar, e conforme eu fui, né, evoluindo, Uhum. quando eu fui para o mercado americano, as coisas acontecem muito rápido lá. E eu fui me adaptando àquela volatilidade do mercado americano, né, acostumando com ela, porque é gostoso, que toda hora você tem cenários que estão sendo montados, né? Então você fala, olha, então pode montar aqui determinado cenário, se ele vir aqui, ele pode, né, a gente pensando binário, né? E acontece. Rapidamente vai conseguir, né, vai ter uma operação ali que você vai conseguir clicar. E no dólar, no renco de conforto, hoje ele tá, né, ele forma os cenários, mas não com essa rapidez, essa dinamicidade que a gente tem. Visando isso, eu falei, eu vou ver se eu consigo para tirar essa apreensão, que o trader é apreensível, né? A gente luta contra isso, né? Todos os dias. Então, para eu não ficar ansioso, aí eu baixei o renco, né? Eu fico, na verdade, com os dois abertos na tela quando eu estou operando, o conforto e o outro. E como o meu olho, né, graças a Deus e aos estudos, ele já tá treinado, né? Eu consigo bater o olho no gráfico e falar, olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Então, não olho, o conforto tá na tendência de alta e o ramp sniper tá dando um ppm de venda. Eu não faço essa distinção, não. Eu opero o que está no gráfico. Se lá tá no conforto está em tendência de alta, no Sniper está dando um ppm de venda, eu vou fazer meu ppm de venda independente, entendeu? Eu estou esperando só os cenários se montarem, sem unir os dois. Boa, se você está olhando um, mas toma decisão naquele um, e aí seu Isso. alvo você está adaptando ao menor, por exemplo, se tiver no 4R, você vai buscar a frequência do 4R. Sim, sim, sim. Eu só olho os dois por conta de Ótimo. ter duas opções de cenário se montando, entendeu? O que faz primeiro, eu opero aquele ali, é isso. Ah, legal, entendi, entendi. Entendeu? Normalmente o curto vai acabar formando primeiro, ele vai passar na frente, né? Mas Sim, caso o maior saia primeiro, aí você olha, aí você faz do maior também. sim. Legal, legal, ótimo. E
apreensão, né? Você falou, até anotei aqui, apreensão, ansiedade, você sofria muito com isso? Como é que, como Ave é que você Maria. está como é que você está adaptando as ferramentas, né? Porque é aquela coisa, eu acho que o medo, conforme você vai aumentando a mão também, né? Um pouquinho de emocional ele sempre tem. Cada desafio, não tem um momento que você pega ali e fala, não, agora eu tô um robô. Por quê? Você vai querer aumentar um contrato. Você vai querer você vai querer novos alvos. Então, assim, o emocional ele sempre está lá. Mas como que você está gerenciando ele de modo que não está te atrapalhando? Quanto que as ferramentas conseguem tirar essa carga? Onde que você sente mais diferença, né, nessa parte de como você lia antes e como você está lendo agora? Eu fazia trade de 1 hora no dólar, 1 hora e meia, Uma hora? para chegar nos alvos, né? Hoje, eu acho que meus três trades hoje, um de 1 minuto e pouco, um de 27 segundos e outro de 53 segundos. Acabou o dia, entendeu? Então, você entrar e ele ir lá no seu alvo, né, que no meu caso é a frequência, bateu minha frequência em segundos, né? Então ali já acabou o faniquito que o trader tem, né, de entrar na operação, olha, desolha, fala, meu Deus, será que vai? Faz um box negativo contra sua posição, vem no 0 a 0, trabalha no negativo, sobe de novo. Aqui a gente não tem isso, né? Ali em duas frequências e meia, você está errado, você está certo, tchau. Entendeu? Então, isso aí acaba que ajuda, né, você não ficar tão apreensivo. Então, porque você vai entrar na operação, rapidamente ela vai te falar se está certo ou está errado, né? Com as ferramentas, a probabilidade de você estar certo, se você está fazendo uma leitura correta, ela é infinitamente maior. Então, isso ainda te dá mais confiança para você entrar no trade. Então, isso vai dirimindo, né, a sua ansiedade, a sua apreensão. Você comentou que logo de cara você já conseguiu ser aprovado em mesa proprietária e já efetuar o saque. Você já Sim. conhecia os caminhos de mesa proprietária antes? Ou você conheceu aqui dentro? Como foi? Eu conhecia apenas de mesa proprietária americana, né? Que num Tá. desses projetos lá alguém falava, só que eu não operava isso. E aí, quando eu vim para o FPLM, né, as pessoas falando e tal, eu falei, ué, e tem no Brasil, tem isso? Tem. Eu falei, oxe, deixa eu dar uma olhada, né? Porque, como eu disse, eu estava descapitalizado, né? Eu falei, ué, vamos dar uma olhada nisso. E aí fiz uma pesquisa, entrei no grupo de Telegram, onde traders discutem sobre as mesas que estão, né, no cenário melhor, que pagam certinho, né, que cumprem com o que prometem, né? Uhum. E aí, nesse grupo lá, eu comprei um teste de, Legal. de R$ 10.000, paguei algo, menos de R$ 800, foi 700 e alguma coisa. Era um Tá. teste que foi um teste de verdade, porque para você passar nele, você tinha 30 dias para passar, você tinha 10.000 de stop e 10.000 de take. Então, você tinha que estar alavancado, né? E aí foi um teste de disciplina para mim, né? Que fazer, né, seriam, em média, 20 pregões, né? Você tinha que, se você for 100%, R$ 500 dia para você ser 100%, a pizza de brócolis. Então, tinha que Uhum. alavancar um pouquinho, contando com os dias ruins, né? Com os dias de loss que vão acontecer. Mas aí, no Boa. final, deu tudo certo. Eu passei no último dia, no Ótimo. último pregão, para entregar, faltando R$ 1.000. Aí eu fiz 2 operações e consegui chegar. E isso sempre Boa. fazendo o gerenciamento melhor de três, né? Que é dois, Bem, dois gains, dois loss. bem lembrado, você aplica o gerenciamento proposto, que o PJ Sim, está falando bastante disso, né? Ainda não sim, cheguei a colocar isso no material, mas eu acho legal isso, você ter um limite de operações diárias, né? Como é que você está se disciplinando com isso? Você trabalha dessa forma? Como sim. que é? A melhor de três, os possíveis, né, resultados são 0 a 2 para o mercado, né? 2, se você fizer o primeiro trade e for vencedor, o segundo trade, se for perdedor, você tem direito a fazer o terceiro trade, que pode terminar 2 a 1 para você ou 2 a 1 para o mercado. E você tem o 2 a 0 para você,
ou 3-0. Quando eu acerto 2 seguidas, eu posso me dar ao luxo de fazer uma terceira, né? Contando que eu não extrapole o máximo de 3 operações, e se eu errar 2 operações seguidas, fechou meu dia. Isso tudo eu coloquei trava lá no Profit, no início, porque é difícil, né? A gente, acho que isso tem muitos estudos que falam, né, que 80%, 90% do day trade ele é mental, né? Ele é psicológico. Então, você conseguiu os outros 20%, por exemplo, que são ferramentas excepcionais, né? Mas você está com os 80% lascado, não vai adiantar nada. Você vai fazer trade de vingança, você vai, né, querer falar, não, mas ontem eu acertei, porque hoje não deu certo. E aí você acaba que você se frustra e acaba quebrando, né, várias vezes, né, e vai se frustrar com o mercado mais uma vez. E como a gente tem essa ferramenta que ela né, não tem o que falar dela, e você alinhar ela, né, com um gerenciamento bacana, né, e você está com o seu psicológico bacana ali, sabendo que você tem uma máquina que você pode confiar nela, né, e você estudando, né, se debruçando, ela vai te entregar bons resultados, né, num ambiente de 20 dias, você estopar 5, no final do mês vai saber quanto você tem, né, vai depender do tanto da sua mão. Né, então, acredito que o TDAH me pegou. De que a gente estava falando? Ali. Eu vou melhor levando de três, embora. o melhor de três. Ai, mas, enfim. Melhor de E três está aí, dentro do gerenciamento de risco. E se você acertar 15 e errar 5, tá bom do mesmo jeito. é isso. E quem me passou isso foi, inclusive, o Feijó, no início, né? Porque Sim. eu vi a operação o tempo todo, cara. Depois que eu vi isso, eu falei, meu Deus, aqui, ó. Melhor ponto, etapa 1. Falei, que isso, tem saldo? Calma, Nogueira. Calma aqui, velho. Eu era o flanco atirador. A Ju ficava doida comigo. Ela, Nogueira do céu, o que você tá arrumando? Eu falei, mas tinha contexto, Ju. Ela, mas o seu arrojado tem um contexto, mas calma, vai ter o melhor cenário. Até eu compreender isso, né? Mas tá ótimo. Vou, E eu fiz acrescentar, esse financiamento. vou acrescentar uma pergunta aqui que não estava no escopo. O quanto as ferramentas FPL me ajudam para o TDAH? Mas ajuda demais, né? Assim, o TDAH é danado, né? É hiperfoco, é nada de foco, então, mas quando você tá ali. Foco? É hiperfoco, nada de foco. E, Caramba, bom e ela demais. sinaliza. Então, o atalho visual e as sinalizações, né, para quem está ali, mesmo que eu esteja ali, às vezes eu não estou no dia muito bem, que nem ontem, antes de ontem. Eu acordei atrasado, já liguei o computador, joguei água na cara, peguei o café, fui para frente do gráfico. E ali eu já estava pensando, nossa, minha filha, sabe, pensando várias coisas e olhando para o gráfico. Estava analisando de verdade quase nada. Mas aí eu vi as cores, né? Eu falei, oxe, olha lá, verde, vermelho, verde acima de verde. Olha, aqui tem alguma coisa, entendeu? Aí eu ia lá e conseguia analisar, né? Por conta das cores. Então, ajuda bastante a ter TDAH, viu? Caramba. Bom, e as salas? Quais salas você está participando mais? Eu participo da sala do dólar com o Feijó, participo da sala do Vini também, e às vezes, dependendo de como está meu tempo, né? Que apesar de hoje eu poder me dedicar exclusivamente, né, ao day trade, ainda tem os nossos afazeres. Aí quando eu tenho, eu vou para a sala de tarde também lá com o Delgado. Né? Inclusive, se for para falar das salas, é algo que é fora da curva. Nenhum outro desses cursos que eu fiz, que também tinham salas, chegam perto do que a gente tem aqui, né? De material humano, de ferramenta, da própria comunidade, né? Que ela é muito de ajuda mútua, né? De pessoas que têm o mesmo objetivo. E ali eu não vejo tipo um membro falando, postando lá, tentando mostrar que é melhor que alguém. Né? Ele está sempre, postei o meu resultado porque eu quero mostrar para alguém que é possível. Então o trader posta
uma operação com dúvida e os outros traders, né, os outros participantes da sala olham aquilo, tiram, né, o que tem que tirar de positivo, aprendem, né, com os erros dos outros. Então, as salas são excepcionais. E o Feijó, né, a Ju me ajudou demais, o Feijó me ajuda demais, né, ele que fica puxando minha orelha. O Delgado e o Vini hoje que me falam, não, Nogueira, é isso mesmo, vai lá, né, faz alotropia, né, que é bom que você treina seus olhos mais ainda, né? Aí o Delgado me fala, não, isso aqui, eles sempre estão dando um norte, né, para que a gente continue, né, porque ser consistente é um estado de espírito, né? Você tem que todo dia estar ali e se predispor, né, a ser consistente. Não, alcancei a consistência, alcancei hoje. Segunda-feira é outro pregão, né? Se eu fizer caca, se eu fugir do meu gerenciamento, né, for inventar a operação, né, você pode ter certeza que esse seu estado aí de consistência ele vai acabar. Né? Então, sobre as salas, são muito importantes. Né? Apesar de quando eu cheguei eu queria call, viu? Ó, sai Falei, não tem fora, hein, call, meu? não, Não tem não tem como call, não não. aqui. Não tem, não. Eu tenho que ler essas ferramentas sozinho. Vai ter que aprender a ler essas ferramentas. Escuta, vamos falar de operacional. O que você mais opera hoje? Qual o estilo operacional que você mais opera? O que revolucionou a sua forma de ler? O que você olhou e você fala assim, putz, agora é isso aqui e eu vou seguir isso aqui e replicar porque está no meu estilão. Depois de ver todo o material, de ver muitas monitorias, né, a gente entendeu por completo, né? Não que eu entenda tudo da ferramenta, estou longe disso, estou aprendendo todos os dias, mas os cenários de etapa 1, etapa 2, a gente já consegue, né, ter mais ou menos ali quando aplicá-los. E aí veio você, antes de você subir a aula de PPM, né, você foi no YouTube, se eu não estiver enganado, Fiz você viu monitoria. lá, monitoria, justamente, foi monitoria. E eu operava tudo, eu era tudólogo, né? O que aparecia eu estava operando, eu não tinha um estilo operacional, né, assim, fixo. Gostava muito do estilo arrojado, porque entrava com stop pequeno nas operações, geralmente o stop era menor, né, mas ficava muito posicionado. Né, então o gerenciamento não era o 3-1, era melhor de 5, muitas vezes melhor de 8. Né? Então depois daquela aula que eu vi, né, que já veio, né, da bagagem de lá, de pivôs, né, pivô de rompimento, pivô de pré-rompimento, né? Então eu olhei aquilo ali e vi o PPM, eu falei, ó, isso aqui é um pivô. E se ele está escorado em MAP, né? Geralmente o VX vai estar numa progressão quando é um PPM de compra. Né? Eu falei, olha, ele está escalando, né? O saldo está diminuindo, a MAP está indo, então ele está vindo pivoteando. E eu gostava de pivô. Juntando com a sua análise das antigas, aí você estava associando, entendi. Uhum. Ele está vindo pivoteando, ele está subindo níveis, e a ferramenta está amparando o que eu gostava de fazer anteriormente, que eram os pivôs. Então, mesmo que sejam pivôs curtos, por exemplo, I4, né? Aí ele vai em 2, volta em I3, vai em 2, volta em I3, e assim ele vai pivoteando pequenininho. Né? E eu olhava aqueles pivôzinhos ali, e a ferramenta me escorando. Aí foi quando eu fiz o estudo. Eu vi você fazendo aquilo lá, eu falei, se eu tirasse as maps, olhando somente o Shark ganhando ciclo, com o FPL me dando condições, e a The Wall me dando condições também, não vou operar contra a The Wall, será que daria certo? Só para testar. Aí eu fiz uns 30 replay. Eu falei, não tem base isso aqui, cara. Não tem como. Isso aqui realmente é bruxaria. E aí, quando eu coloquei as maps e o VX, aí acabou. Aí eu falei, agora, se tem... O Delgado mesmo falou, eu acho que o Nogueira opera só com Shark, cara, não tem como. Porque deu etapa 1, deu um PPM. Se eu tenho, né, cenário, eu não hesito, não. Não hesito. Faço todo mesmo, se aparecer. Então, o meu operacional é PPM, MM etapa 1.
é o que eu prefiro, o que eu mais gosto e que minha assertividade é muito grande, né? Tá para lá de 70%, uns 80% aí. Boa. Bruxaria não, matemática. É isso mesmo. Não é bruxaria, é tecnologia. Essa das antigas. Boa, boa. E essas aulas de PPM vieram em finalzinho de novembro, começo de dezembro, né? Foi ali onde você pegou e começou a juntar Eu tudo. passei na mesa, passei na outra mesa, comecei a enxergar o mercado de maneira mais ampla, né, mais clara para mim, né, que esse operacional. Fica muito claro o que o mercado quer fazer, né, quando ele Tá. faz isso. Agora uma dúvida que a galera perguntou aqui, a Maiara. Aí Uhum. já é bem específica para quem tem as ferramentas essas, tá? Possivelmente se alguém está chegando no YouTube e tal, talvez vocês não entendam, mas é uma pergunta boa, assim. Se vocês quiserem, semana que vem vai ter o teste das ferramentas, inclusive fica o convite aí. Segunda-feira tem imersão trader com resultado. Quem está chegando no nosso YouTube vai poder testar as nossas ferramentas a partir de segunda que vem. Ela Testa perguntou. lá, gente. Testa lá que é bruxaria. Não, bruxaria, matemática. Quando você vai fazer a etapa 1, você espera um box defender, você entra no início do ciclo a favor, aonde você está pegando ali essa etapa 1? Ou indiferente? Como você está preferindo se posicionar nessa etapa 1? É porque, assim, a etapa 1, ela pode dar, né? Pode se confirmar no segundo box, no terceiro box e até, às vezes, no quarto box, né? No terceiro box. Então, eu penduro. Se for o fechamento do terceiro, eu vou pendurar o fechamento do segundo box, mais outra ordem na base, certo? Então, eu dividi o meu lote, diminuí o meu stop. Ah, Né? E quando legal. As duas possibilidades que tem, você já distribui nas duas. eu distribuo nas duas. Né? Se olhar o meu histórico de hoje, tem uma lá que foi com as duas operações foram com as duas, né? Com as duas mãos, e uma pegou apenas uma e foi. Então, eu divido, porque quando eu estava colocando somente lá na base, eu estava ficando muito na pedra. E aí isso estava me frustrando. Né? Mas de novo a leitura certa, ele não me pegou. De novo a leitura certa, ele não me pegou. Falei, agora você vai ver. E aí aí eu fazia 80% da mão, né, 20% da mão em cima, 80% da mão embaixo. Aí começou a pegar em cima, pegar em cima, pegar em cima, pegar em cima. Falei, ué, mas esse trem dá certo. Agora é meio-meio. É metade em cima, metade embaixo, entendeu? Já só solta os lotes e tem pagado. Muito. É Então, uma operação linda. então, mesmo esperando o terceiro box, pegando no topo do segundo, né, que é a base do próprio terceiro, você está pagando esses dois boxes para o mercado e mesmo assim está com a taxa de acerto 80%, 90%. 80%. É Sim. onde eu falo para vocês, às vezes, gente, antecipar muito não vale a pena. Olha o tanto de confirmação que ele está pegando e ainda assim está num time bom. Sim. Só fica ruim quando está na meiuca. Quando a gente está em preço médio ali, aí ele dá uma bagunçada. Mas eu tenho feito um estudo aí que para mim, tem dado bom. Meiuca entre S1 e 1, deu ao E quando lateral. ele está trabalhando no preço justo, né, aí ele vai, sei lá, ele veio de um extremo e chega lá. Aí ele faz um ciclo, veio de I4 até A0. E aí ele faz um ciclo negativo até somente I1. E aí ele vai começar um ciclo positivo ali, e aí ali naquele meio ali, ele fica meio bagunçado. Então, quando ele dá o triângulo, para quem é de análise técnica, né, que ele pode dar um ppm para cima ou um ppm para baixo. Né? Nesses cenários aí, é melhor ficar de fora. Mas nos outros, eu tenho feito e realmente tenho tido uma taxa de acerto muito grande. E eu geralmente, 90% das operações de ppm etapa 1 que eu faço é só com ciclo confirmado. Só com ciclo Boa, confirmado. boa, boa. Ótimo, ótimo saber, viu, gente? Aí, ó. Exatamente como manda o material.
Justamente. Eu, Justamente. eu só olhei Ó, umas 5 vezes só. ó, uma coisa que eu ia te perguntar, nessa meiuca você falou uma coisa interessante, né? Olha que louco como a matemática ela bate. Olha o que você falou. No preço justo pode acontecer tanto PPM para cima quanto PPM para baixo. O triângulo, que seria a indecisão de mercado, acontece justamente no preço justo. Uhum, Faz muito sentido isso, né? sim. O que eu vejo que a leitura de PPM conseguiu desbravar e explicar qualquer figura gráfica existente. Então, assim, você pode imaginar qualquer figura que você imaginar. Pode ser um ombro, cabeça, ombro, pode ser um topo duplo, pode ser um triângulo, tal. Cara, coloca PPM ali que ele explica tudo. Explica. Muitas vezes, o que acontece de ppm em extremos, por exemplo, ele vai lá, toca esse 4. Aí ele vem, quando ele volta nessa mesma região de topo, ele está em S3, né? E aí o Shark tá, né, querendo apontar para baixo, algo nesse sentido. Aí eu olho aquilo ali, né? A gente não tem como apagar o que a gente aprendeu. Eu falo, olha só, eu tenho um topo duplo com a map mais baixa, com o Shark mais baixo. Se ele me der uma etapa 1 aqui, eu vou tomar, né? Não tem jeito, né? Vai Então, você entrar. unia as ferramentas. E agora uma pergunta. Você está falando dos conhecimentos passados, etc e tal, e a gente fala assim, gente, entrou aqui, cuidado para não misturar as coisas, cuidado com a mochilinha. Como que foi essa trajetória? Como que você está deixando o que você aprendeu de lado? Ou, o que você falou, tem coisa que você não consegue apagar, mas como que você está fazendo para os traumas passados, os conhecimentos passados não te atrapalharem? Como que você está dividindo isso? O Feijão puxou muito minha orelha, porque eu ainda tinha um apêndice, né? Tá. Aí a gente conversou, né? E falou, como é que tá, né? Eu estava acertando alguns trades, né? Tava fazendo uma boa leitura, só que aí eu via o gato esgarrado, que me atrasava lá para trás, e falei, mas esse trem não tá... Aí até que um dia eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou fazer 10 dias só com as ferramentas FPLM. Só que tinha um negócio que eu carregava, que era o tal da média móvel, curta, Hum, M9, hum, né? E eu comecei, né, eu falei, não sei para que eu deixei esse trem lá na tela. Geralmente, quando ele dava o limite etapa 2, né, em cima de uma map, adivinha onde é que ele estava batendo? Na danada, que era o que eu tinha trago de lá, né? Mas aí, aos poucos, né, eu fui vendo, mas para que eu preciso disso? Eu preciso da map, eu preciso da todo esse trem, eu preciso do VX, que está falando que não tem saldo para romper, né? Que eu gostava muito dessa operação, né? Do Feijó Limits, que fui eu que apelidei, desculpa. E gostava muito, né? Aí eu falei, não preciso mais disso. Aí já tem uns não, vai para uns 3 meses que eu larguei lá na encruzilhada, entreguei lá e lá ficou, sem mochila, opero FPLM nu e cru agora. Que é muita coisa, né? Não preciso mais de nada. É porque a gente vem com essa carga, né? Ah, eu aprendi, eu gastei, eu fiz um curso de 1 ano, eu fiz não sei o quê, eu fiz mentoria presencial, né? Eu não posso deixar isso para trás. Tem que deixar, tem que deixar. Porque quanto mais rápido você se quebrar essa ponte, né, do que te machucou, te feriu, te, né, rebentou o seu emocional, rebentou com o seu dinheiro monetário, que a maioria das pessoas que chegam aqui, elas chegam perdendo dinheiro, né? Eu converso muito com um membro aí, e ele já fez 200 testes, né? Então, se pega assim, cada teste é quanto, né? Então, tem que deixar de lado mesmo, largar para trás, focar no operacional nosso aqui, que hoje está muito enxuto, né? Que é etapa 1, etapa 2, PPM e MM, né? É isso, né? Esses acabou. quatro, Está 7 horas educacional agora. né? Focar nisso que acredito que
vai dar certo para quem, né, é persistente nesse mercado aqui. Você tem que ser disciplinado e persistente. Não adianta. E, cara, desde que você chegou, você já estava full time no mercado ou você ainda estava em alguma transição? Como que foi essa questão de tempo? É, quando eu participei da Semana Fluxo do Gráfico, né, eu estava fazendo a transição, né, de carreira. Na Tá. verdade, eu era policial militar, né, estava respondendo processo, etc. Podia dar ruim, podia não dar. E aí, depois que eu fiz algumas aulas, algumas coisas, e eu estava explicar porque assim, eu fui transferido para a cidade que fica 400 quilômetros daqui. E eu tenho família aqui, eu tenho filha, né? A época eu tinha esposa, minha mãe também está morando aqui, em Uberlândia. E eu ficava no trecho, batia e voltava, né? 800 quilômetros aí, quase, né? De, eu trabalhava 2 eu trabalhava 2 dias e voltava para casa. Ficava 2 dias em casa e ia para lá de novo. Então, eu já tinha conseguido extrair do mercado, né, algum tipo de dinheiro, eu não era consistente, porque quando o loss vinha, ele era muito grande, né, justamente por conta do stop. Mas, depois que eu conheci as ferramentas, falei, cara, se eu dedicar isso aqui, eu vou conseguir, cara, eu vou dar conta. Essa ferramenta aqui é algo surpreendente, não tem como. Se eu aplicar, se eu for disciplinado, né, eu me considero um cara disciplinado, falei, se eu for disciplinado, eu vou romper, né? E aí, quando eu passei no teste, você tá doido, você não sabe a alegria que eu fiquei, não. Eu voltei, eu moro no apartamento, eu corri aqui nesse apartamento aqui, igual da Bob Fox. Quem é foda? Quem é foda? Você é foda. Não, 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 você aqui, né? Ficava lá. Cara, não é possível. Falei, meu irmão, eu fiz 10 mil reais em 20 dias, cara. Nossa, você é louco, você tá doido. Quem faz isso? Não, não, não. E ficava, né? Já corri quando aprovou, mandei lá, a mesa falou, não, beleza, agora é só você aguardar. O Feijó tava dando aula lá na sala alfa. Eu entrei lá, invadi. Falei, Feijó, dá uma notícia aqui, acabei de passar. Ele, não é possível, tal. A gente comemorou lá. Aí ele me usou como exemplo lá, né? Que tinha pouquinho tempo, né? Tava com 2, 3 meses de FPL. E aí, depois disso, foi só morra acima, né? Eu tô com 2, né? 3, na verdade, né? Duas que eu tô operando e uma aprovada. Bom demais, cara, bom demais. E, bom, eu não sei se vai ter um momento mais legal que esse, mas eu ia te perguntar agora, né? Qual foi o momento que mais te marcou de felicidade até agora? Ah, não, Tem esse algum? daí, cara. Tá Não tem bom, se jeito. souber, eu tava vendo se ia ter alguma coisa mais. Não, não adianta. E em dezembro ou em janeiro, eu fiz um trade de 45 pontos. Era o terceiro do dia, eu já estava protegido, saiu de S3 e foi parar lá no rei superior, empurrando o map. Aí eu saí, né? Mas esse foi legal, né? Foi legal. Falei, nunca fiz isso na minha vida, não. A ferramenta foi um guerreirinho e foi indo embora, até lá em cima. Mas esse dia da mesa proprietária é algo que. É porque, assim, você fez o compromisso, né? Eu falo muito com. A gente tem um grupo, né, lá do FPLM, eu e mais dois assinantes, né, dois FPLamers, que a gente conversa lá, né, sobre frustrações, a gente fala, né, do dia a dia, compartilha operacional, operações, a gente faz estudos. Enfim, o que eu estava falando? Que você tem o. O DH maldito, cara. Você tava falando que você tem dois das galera que você estuda com a turma e tudo mais. Eu imagino que você ia falar. Ai, ai. Eu Eu falei para a imagino. Babi, né? A Babi falou, tá preparado? Eu falei, Babi, o meu TDAH, ele é gigantesco, você não tem noção. Eu Ele é tenho medo de forte. começar a falar devagar. Aí ela, não, vai dar certo. Ai, caramba, até eu não sei mais o que ele tava Mas é isso. falando. O momento mais feliz foi esse, cara. Não adianta. É isso, Foi isso. então é isso Foi aí, pronto. É isso que... do dia do 45 pontos, e depois você estava estudando com a isso. turma e tal. É isso. É isso aí. Foi Então, isso. O melhor foi esse. O melhor dia foi esse. Que então foi, tá foi bom. foda.
Então, beleza. É, caramba, só risada. E na sua opinião, valeu a pena o investimento? Que isso? Tá doido, cara. Eu já recuperei esse investimento aí há muito tempo. Boa. E outra, né? Hoje eu fico pensando, né? Se vocês têm um plano de, de carreira, Deus o livre, alguma coisa acontece com o Fernão, meu Deus do céu, eu rezo para ele todo dia. Falo, ó, Senhor, não deixe nada acontecer com o Fernão, por favor. Tá. Agora, Tem, eu tô, tem eu plano tô de sucessão. começando, eu tô Tem plano começando a de... aprender essa coisa. Agora que tá dando certo, não, É, não tira de mim, não. desde 2018, Senhor, agora que tá, né? Eu não desisti, o Senhor falou para eu não desistir, colocou esses caras na minha vida, né? Por favor, cuida deles. Aí, Fernão, você espirrar, saúde, hein? Saúde! Você tá Ó, doido. tem plano de sucessão. Só de filho, o Fernão tem 5. Então, Nossa! Não, então então tá na tá. paz. Então tá de boa. Ainda bem. Amém. Então, aqui, ó. Tá bem, o Fernando tá bem, tá tudo certo. Papai do Vamos céu seguindo. conserva, viu, papai? Vamos seguindo, vamos seguindo. Deixa eu ver se eu anotei mais uma coisa aqui. Ah, cara, operacional, queria saber qual você estava fazendo, fiquei contente de saber que você está seguindo desse jeito, fiquei contente também que você está conseguindo pegar ali a base do box da confirmação, né? Você está pegando intermediário, né? Não tão lá embaixo, mas está pegando no meio ali, e ainda assim está dando um gerenciamento de risco bacana. Cuidado com o miolinho, né? A meiuca ali do preço justo, ela é complexa justamente porque é o preço justo. Então, ali é onde tem o empate de tudo, né? Sim. E, bom, agora vamos encaminhando para o encerramento aqui. Já passou 50 minutos, cara, nem parece, né? É muito gostoso fazer essas entrevistas aqui. Escuta, o que você diria para uma pessoa que está chegando aí e semana que vem tem o teste das ferramentas, muita gente chegando no nosso YouTube essa semana, tivemos aí vários vídeos, fiz vídeos de que plataforma que funciona, o Fernão fez vídeo do Renko e tudo mais. Por que a pessoa deveria dar uma chance para ela mesma, para pelo menos testar? Não estou falando nem se tornar membro, estou falando nada. Testar. Por que deveria separar um tempo de vida e testar? Ó, eu acredito que todo trader iniciante, né? Todo mundo, tá atrás do setup milagroso. Né? Todo mundo fala, né, eu preciso, achando que alguém vai, né, entregar o santo grau para você no setup de, sei lá, de média móvel. Dito isso, né, as ferramentas FPLM, elas dão para você autonomia, né, de tirar, né, esse peso de setup, porque setup funciona por um tempo e depois não funciona mais. Se você se debruçar durante essa semana, né, que você vai testar essas ferramentas. Ah, mas eu trabalho. Não interessa, cara. Eu estava estudando de madrugada. Né? Muita gente aqui fez isso. Né? Tira um tempo, né, 1 hora, 2 horas ali por dia, durante esses dias aí, e teste as ferramentas. Somente teste. Né? Cara, é algo surreal. É surreal. E não estou ganhando para fazer mexão, propaganda, não. Eu estou vivendo isso. Né? Estou vivendo na pele, estou chegando a arrepiar. Porque, né, de 2018 para cá é muito tempo. Eu perdi o cabelo. Tá brincadeira. Talvez seja acabou com o meu cabelo. Mas não. É algo que, se você se predispôs, né, a fazer isso aqui, cara, se você se empenhar, né, em estudar as ferramentas, se dá essa chance, que seja e fala assim, a última, então vai ser a última, porque no meu caso seria, né? A minha era a última. Se não fosse isso aqui, eu falei, não dá para mim, cara, porque eu não consigo entender. Hoje não. Isso aqui vai fazer você entender o mercado, né? Eu costumo brincar, é o grafo no fluxo, é o fluxo no gráfico,
Não interessa de onde você veio, se você é de análise gráfica, se você é de fluxo, né, se você nunca viu o mercado. As ferramentas, elas não são autoexplicativas, mas elas são muito visuais, né? Elas estão conversando com você o tempo inteiro, estão te falando o time do mercado, é isso, time, o time do mercado. Irmão, depois que você coloca isso na sua cabeça, acabou, cara. Que o mercado tem um time e a ferramenta está te mostrando o que está acontecendo naquele momento no mercado, né? Então não adianta, eu mesmo parei de olhar muito o macro, acabou, eu olho, eu afasto o gráfico para eu ficar com a visão, né, mais ampla ali, para ver realmente o que está acontecendo, mas na hora ali eu quero é só o balancinho, né? Eu não quero o gráfico grande, eu quero o balancinho do movimento que eu estou olhando. Então, para você que está em dúvida aí, se dê essa última chance, beleza? É gratuito, né? Não tem, vai custar o seu tempo, né? E depois você pode ter certeza que você vai agradecer, né? E um dia você aí vai estar do lado de cá, né? Falando aqui, dando seu relato, né? Falando o que essas ferramentas mudaram na sua vida, né? Que é papo de mudar de vida, gente, realmente. Não que você vai ficar rico, né? Porque não é da noite para o dia, né? A gente fala que day trade ele é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, mas a sua confiança, você vai reconquistar a confiança em operar, você vai querer operar, né? Você vai querer que o cenário se monte para você clicar. É a coisa mais louca. Você fala, tá aqui, vai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, pega eu aqui, pega eu aqui. Você fica torcendo o mercado te buscar. É massa demais. Então, é excepcional, né? O time FPLM também é sacanagem, né? De material humano, a galera que está aí é sem palavras, né? E é uma comunidade que realmente ela é ímpar. Então, se você tem dúvida, né, não tenha. Só se joga nesse projeto aí, que é um projeto que não existe no mercado, beleza, galera? Não existe. Igual isso aqui, não tem. Boa. E agora uma outra coisa aqui para a gente ir para o fechamento. Para mim, a sua trajetória aqui dentro está só no começo, está só começando, já tem muito resultado, mas que venham muitos e muitos anos conosco. E, no meu ponto de vista, você pegou muito firme e estudou bastante mesmo. É nítido como você está fluente em FPLMs. Então, o jeito que você está descrevendo os cenários, está descrevendo as suas entradas, isso dá para entender por que você está tendo esse resultado que você está tendo. Então, você está fluente no idioma FPLMs. Isso é muito fenomenal de ver e num tempo muito curto. Para mim, 6 meses para estar no nível que você está, com o resultado que você tem, já 2 meses aprovadas, 2 já extraindo, uma mercado americano, pô, chamou a galera para estudar esses dias na Lotropia, tá ajudando o pessoal a estudar. Isso é sensacional. Dito isso, você teria feito alguma coisa de diferente se você tivesse chego com a mentalidade que você tem hoje? Ou você acha que o trajeto que você fez foi bom e é o que tinha que ser e pronto? Não, eu acredito que se eu tivesse escutado mais meus monitores, eu acredito que eu poderia, né, estar um degrau acima ou 2 degraus acima, né? Mas todo mundo tem seu processo, né? Todo mundo tem suas cicatrizes para curar, né? Tem seus traumas, né? Mas essas pessoas que estão, né, do lado de lá da tela, você escutando a voz dela, elas não estão ali à toa, né? Então, se eu tivesse largado minha mochila mais lá no início, né, eu acredito que eu poderia estar um pouco melhor, né, hoje, né? Poderia, não que eu não esteja bem, mas eu tô longe de onde eu queria estar, né? Muito longe, mas muito, né? De onde eu quero chegar, né? Do que eu almejo, né? Com essas ferramentas, né? Do meu padrão de vida, da vida que eu quero dar para minha filha, da vida que eu quero dar para minha mãe. Então, eu sei que é devagarzinho, né? A gente vai um passinho de cada vez, né? Mas eu mudaria só isso. Eu acho que eu dei, peço desculpas, eu dei menos crédito, né, para eles do que eles merecem, né? Porque se eles estão falando, eles estão ali, eles têm autoridade técnica no assunto,
já passaram pelo que eu passei, né? Então, acho que para quem está chegando, cara, sabe, tem que ser. Ele falou é porque é, tipo mãe, entendeu? Porque não é porque é, vai, só faz, depois você vai me agradecer, né? Assim que a mãe fala. Então, né? Muito obrigado, PJ, muito obrigado, né, a todos que passaram aí, né? O Diogo, a Ju, o Delgado, o Vini, porque realmente tem sido exponencial para mim mesmo, né? Eu sei que estou muito, sou neófito ainda de FPLM, né? Mas é algo que eles têm agregado demais, né, no meu conhecimento, né, me ensinando muita coisa, e eu gosto muito, né, eu me apaixonei pelo mercado e agora pelas ferramentas eu tô maluco, cara, não falei, eu tô full time, eu não paro, né, se eu tenho um tempo aqui, minha menina tá para a escola, eu já operei, almocei e tal, fiz as coisas que eu tinha que fazer, eu cheguei em casa, vou ver um filme. Filme não, peraí, deixa eu ver um replay aqui, tome, e vai embora, e vou indo. Virou, virou uma rotina bacana, assim, né? Mas, né, com objetivo lá na frente. Dito isso, que conselho que você dá para quem está chegando? Cara, para quem já vai, tá chegando ou que vai chegar? Tá chegando agora, né? Pode ser a galera que vai chegar semana que vem, testou, vai querer chegar, ou até o cara que chegou, sei lá, o cara virou membro mês passado, o cara tá chegando. Tá chegando. Então, como eu disse, você se dá essa chance, né? Estudar, porque é uma profissão, né, como qualquer outra, né? Então você precisa se especializar, né? O dinheiro está lá. É um dinheiro fácil? Nunca na vida. Não é fácil. É um dinheiro difícil que pode se tornar um pouco fácil se você se debruçar nos estudos, se você entender as ferramentas de fato, né? Se você seguir, né, o que é passado, né, na trilha, desde o início, sem pular, né, sem pular, que todo mundo quer atalhar, né? Não atalhe, não atalhe, né? Faça o que tem que ser feito, um dia de cada vez, né? E com um período muito, né, cada um no seu tempo, mas acho que o FPLM ele é encurtador de caminhos, certo? O que você, para quem é novo de mercado, que ainda não está todo, né, lascado, né, com o que trouxe, está chegando aqui, né, fez um curso, ou nunca fez curso, está conhecendo o mercado, né, você está pegando o atalho do melhor caminho, cara, porque essas ferramentas, como eu disse, é algo que é de encher os olhos mesmo, porque não existe nada no mercado desse jeito. E se você pegar a nossa comunidade e olhar os resultados de pessoas reais, cara, aqui eu moro num apezinho, aqui, ó, 54 metros quadrados, tem uma menina ali me esperando, entendeu? É de gente real, cara. Não tem guru, não tem essa guruzada. O Felipe não é guru, o Fernão não é guru, ninguém vende essa imagem de que você vai ficar rico, mas de que é possível sobreviver do mercado, né? É isso, é possível, e é muito possível. Eu sou prova viva, beleza? Boa! Lindo, lindo aconselhamento para quem chega, até arrepiou aqui. Bom demais, cara. Que contém demais. Que entrevista massa. Que entrevista massa. Gente, a gente vai encerrando aqui mais um Podline, mais uma entrevista com um membro real do nosso dia a dia, que está ali no grupo, vocês podem conversar, tocar, e tá operando exatamente o que é operado. Então, é a mesma Progress Plus Map, é a mesma Map com Map, é a mesma etapa 1, é a mesma ferramenta que todos têm, falando a mesma língua, aplicando ali com disciplina, aplicando com gerenciamento de risco. Fico muito contente em ver mais uma pessoa aqui, que possam vir inúmeras outras. A gente está lotando aqui de entrevistas, que venham muito mais. E para você, que venha muitas outras conquistas, muitas outras corridas no apartamento, saques. E, cara, o que precisar, chama nós. Estamos aí, estamos no grupo diariamente, chama os monitores. Do lado de cá, estamos dando o nosso melhor cada vez mais para deixar isso mais facilitado para vocês. Obrigado. E
Galera que tá chegando, ó, aqui, imersão trader com resultado semana que vem, possibilidade para vocês testarem nossas ferramentas e ver isso aí com os próprios olhos, né? O máximo que vai acontecer, você tá chegando e vai testar, se você não gostar, o máximo que vai acontecer é você ficar onde você tá. Não vai perder nada, não vai doer, é um teste. Se você vê tudo que a gente vai mostrar ali no dia a dia, pôr na sua tela, tal, que a gente explicar, e você fala, não, não é para mim, não tem problema, você vai ficar onde você está, mas se der essa chance, aproveite, beleza? Aproveite, se der essa chance, para vocês conseguirem passar a enxergar mais do mercado. Eu e o Fernão vem nessa luta desde 2019, o Fernão criou isso do zero, justamente para a gente conseguir entender o melhor ponto de entrada, o melhor ponto de saída, onde definir stop, como controlar melhor a ansiedade, como definir melhor os pontos, como realmente entender por que operar e ter um bom timing de mercado. É possível, é muito possível. Não é simples, não é mágico, não é do dia para a noite, mas eu tenho certeza que se você dedicar, agora dá, agora é possível. Com o que existe de tecnologia desenvolvida pela FPLM, dá sossegado. É pegar, testar, estudar. Fechou? Vou encerrando aqui. Nogueira, muito obrigado por essa conversa. Falo entrevista, mas é conversa, né? É bate-papo, bom demais. Muito obrigado por essa conversa. Figuraça, ri muito aqui hoje. E parabéns pelos seus progressos. Estamos na torcida para ver cada vez mais. E o que a gente mais quer é ver você bem, ver os nossos membros bem. E a sua vitória é a nossa vitória também. Aqui não tem disputa, aqui é um sentimento de comunidade. Se você está ganhando, a gente está ganhando também, a gente está contente com isso. Belezura? Vamos encerrando então, pessoal. Um grande abraço a todos. Parabéns mais uma vez. Falou, pessoal.